nós temos uma sistematização recente do direito tributário. Na sua opinião, quais são os principais desafios práticos que advogados e contadores precisarão enfrentar para garantir uma adaptação eficaz? Notem que nós estamos saindo de um sistema que iniciou em 1988 para a abertura de uma nova página. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laís Freire, sou advogada e hoje vamos apresentar mais um episódio especial para vocês. E para apresentar comigo, minha host querida, Michele Francisco. Oi, Mi. Olá, oi, pessoal. É um prazer estar com vocês no episódio 52, que vai ser incrível. E hoje vamos abordar um episódio que vocês estavam esperando, empresários, profissionais da área tributária. Eu vou falar um pouquinho do currículo do profissional, do especialista que vai falar com a gente sobre as oportunidades e desafios da reforma tributária. Vamos lá, ele é especialista, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC, São Paulo, coordenador do curso de extensão em Advocacia no Contencioso Administrativo Tributário do IBET e IBET Santos, juiz da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo e autor do livro Contencioso Administrativo Tributário, Matérias de Ordem Pública. Seja bem-vindo, Galderize, é uma honra ter você aqui. Boa noite, Laís. Boa noite, Michele. Faltou no currículo aí a indicação, amigo da Laís, para estar aqui hoje presente. Verdade, amigo e mestre, aprendi muito com ele, fiz a especialização, contribuí muito na minha carreira, ainda estou caminhando, mas graças à contribuição dele estou aqui. E graças ao seu esforço, né? Afinal, nós somos meros intermediários daquilo onde o ponto que você pode chegar são os seus próprios horizontes. E estar aqui no episódio 52, para mim também é muito significativo. 52 episódios demonstram um caminho já percorrido, né? E toda caminhada ela tem a maior dificuldade no início. A atração em qualquer profissão ela é fundamental. E quantas vezes a gente demora até essa atração, nos indaga se o caminho é correto, se o tempo de espera realmente é adequado, até que um dia você se depara no episódio 52, estando ao lado de alguém que um dia estava do outro lado da mesa com você. Então, ver que com dedicação, ver com empenho e com seriedade como foi o teu trajeto dentro do IBET, e agora bem acompanhada com a Michele, essa atração acontece de uma maneira até mais surpreendente do que a gente podia esperar. Obrigado pela gentileza do convite. A honra é nossa, a gente que agradece. É verdade, muito obrigada, Galderize. E bom, estamos com páginas aqui de perguntas. Medo. Para aproveitarmos ao máximo aí a sua presença. Bom, o IBET é uma referência nacional no ensino de direito tributário. O que o motivou a coordenar a unidade de Santos para o curso de especialização e como essa formação pode preparar melhor advogados e contadores para lidarem com as transformações que a reforma tributária trará? Obrigado pela oportunidade da pergunta. A história do IBET ela se confunde com a história do direito tributário no país. Nós temos uma sistematização recente do direito tributário. Quando a gente compara ao penal, ao civil, são direitos que já têm codificação, que já têm mais elementos de doutrinas de anos muito mais anteriores. Imagina que a nossa Constituição é de 1988 e praticamente todo o nosso direito tributário foi colocado lá. Estamos falando em menos de 40 anos. E eu espero que vocês, assim como eu, tenham uma visão que alguém de 40 anos não está tão velho assim. Sim. E a nossa Constituição ela trouxe todo um arquétipo, toda uma preocupação no direito tributário. O IBET, ele se formou inicialmente numa concepção de fomentar a discussão jurídica. Naquele momento, o professor Paulo, o professor Geraldo Ataliba, Rubens Gomes de Souza, que foi o criador do projeto do Código Tributário Nacional, tinham como balizas o podcast da época. Sem o vídeo, talvez sem a tecnologia que a sala aqui bem representa, mas era o que eles tinham à mesa, a discussão e as ideias que estamos fazendo aqui nesse momento. E o IBET foi crescendo.
Foi crescendo a ponto de chegarmos a mais de 30 unidades. Foi crescendo ao ponto de estarmos hoje numa data simbólica. São 10 anos de IBET só na Baixada Santista, em atividade ininterrupta. Acredito que seja, inclusive, o único curso de pós-graduação durante esse período que nunca encerrou suas atividades, sempre com matrículas ativas. E Santos? Por que Santos? A pergunta seria aquela natural: por que não Santos? Nós estamos falando da cidade que tem o maior porto da América Latina. Nós estamos falando da unidade que tem praticamente 10 mil advogados. Já foi a segunda maior seccional do estado. Hoje é a terceira ou a quarta. Vocês têm noção da dimensão do que é isso? Nossa. Você ter um dos maiores quadros efetivos de advogados do estado em um estado como São Paulo, que é um estado que tem toda a capacidade econômica e populacional para ser um país, maior do que vários países. E Santos está nesse patamar em altíssimo nível, ainda levando em consideração a quantidade de faculdades de altíssimo nível que nós temos aqui em Santos. Santos tem, de fato, um reduto que propicia muito ainda o crescimento do direito tributário. E quando eu falo que propicia, é porque existe um território muito virgem ainda a ser explorado. Laís está há alguns anos já se dedicando a isso. E já deve ter percebido o quanto ainda algumas situações aqui ainda são incipientes. Nós precisamos trazer mais discussão, nós precisamos trazer mais fomento. E eu vou te dizer, a cidade tem hoje mão de obra qualificada em área contábil, em área jurídica, e tem, acima de tudo, o mais importante: demanda. Sim, sem dúvida. Quantos grandes players essa cidade tem? Verdade. É o porto com crescimento ainda em expansão, né? Tem uma parte agora do S10 que está vindo, já tem o retroporto também aumentando a área, uma ZPE que está em construção. Olha o tanto de coisa que a gente constrói em Santos. Santos é um local que não poderia ficar de fora da discussão tributária, da discussão aduaneira, da discussão contábil. Então, por isso que o IBET acabou vindo aqui para Santos com essa intenção de fomentar. E te digo hoje, Michele, esses 10 anos nos demonstram que valeu muito a pena estar aqui hoje de frente de alguém que eu conheci em outra faceta e vejo hoje o desenvolvimento profissional. Demonstra que o tempo que foi aqui colocado, que a energia que foi aqui colocada, já traz resultados efetivos para a cidade. Verdade. E posso falar com conhecimento de causa que foi um divisor de águas, assim, profissionalmente. Tomei muito mais coragem de ir em busca mesmo da área tributária. Aqui a gente precisa, tem realmente demanda, tem muitos profissionais qualificados e tem um curso aqui do IBET que traz uma referência, traz professor Paulo de Barros Carvalho, traz profissional como você. Então as pessoas, os profissionais, advogados e contadores têm que aproveitar essa oportunidade. Inclusive, aproveitando o Merchan, iniciamos essa semana as atividades novamente aqui do IBET, né? E temos lá a felicidade de ter a Laís nos ajudando até hoje e até fazer já um spoiler para vocês. A nossa primeira aula do IBET é uma aula que a gente sempre faz aberta a convidados, até mesmo para conhecer a metodologia, conhecer o que há de diferente nesse Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. E nós teremos a felicidade de receber a professora Tatiana Piscitelli no dia 20 de março, e fica aqui o convite já registrado para quem tiver interesse de acompanhar essa aula, que é uma aula magna lá para todos que estiverem aqui, com essa possibilidade de ter aula presencial com uma professora desse calibre. Nós vamos deixar o link, viu, para quem tiver interesse. Isso mesmo. Muito obrigada. E, Galderiz, vamos falar sobre reforma tributária. A reforma tributária, ela promete simplificar o sistema, mas sabemos que mudanças estruturais sempre trazem desafios. Na sua opinião, quais são os principais desafios práticos que advogados e contadores precisarão enfrentar para garantir uma adaptação eficaz? Quando se fala em reforma, e eu pontuo para vocês que esse é um elemento de ponderação constante. Eu acredito que todos os encerramentos racionais de uma maneira muito célere, eles devem ser vistos com muito cuidado. Eu nunca fecho um raciocínio de uma maneira tão rápida. Eu sempre procuro um ponto de maturação. E esse é um tema que precisa de maturação. Vou trazer aqui para vocês alguns pontos de ponderação. E vamos juntos tentar dar essa melhor resposta. Nós temos, por uma escolha, quer gostem ou não,
uma opção de um sistema tributário que foi praticamente inserido em um arquétipo constitucional. Você consegue verificar praticamente quase todos os pontos inaugurais do direito tributário em um único suporte físico chamado Constituição Federal. Essa Constituição Federal de 1988. Falamos agora 40 anos. 40 anos para um texto constitucional é um quase nada jurídico. Os termos cronológicos do mundo fenomênico e do mundo jurídico não obedecem às mesmas ordens. São ordens distintas. O tempo passa com um vagar no mundo fenomênico e com outro vagar no tempo jurídico. O tempo jurídico ele precisa de mais maturação, ele precisa de mais tempo para dar aquela resposta, aquela experimentação e o grau de efetivação que qualquer norma jurídica venha a ser dado. Pois bem, dito isso, notem que nós estamos saindo de um sistema que iniciou em 1988 para a abertura de uma nova página, de um novo capítulo. E esse capítulo não é aquele capítulo meramente complementar. Não é aquele capítulo que faz alusão ao que era o passado e simplesmente reproduz o que já foi construído. Esse é um capítulo novo. E o que é que o novo traz? O novo traz sentimentos, inclusive antagônicos. O novo traz uma curiosidade. Mas o novo também traz o medo. Sim. É muito mais fácil você se sentir confortável num relacionamento que você conhece a pessoa há anos do que naquele relacionamento que você está iniciando há meses. Mas o relacionamento que você começa há meses também te falta muito mais ar, muito mais fôlego, ele é muito mais empolgante do que muitas vezes o relacionamento que você está há anos. Porque manter um relacionamento há anos vai te exigir um nível de reinventar, de reconhecer, de reaproximar e de reconquistar constante. A reforma tributária é a mesma coisa. Nós estamos saindo de um período de quase 40 anos de construção semântica para um novo período de novas construções semânticas. E agora indo direto para o pragmatismo que é tão requerido hoje em falas. Tá, e o que é que num ponto pragmático, o que é que no dia a dia isso quer me trazer? Gente, até hoje a gente discute o que é comunicação. Até hoje a gente discute o que é estabelecimento. Até hoje a gente discute o que é serviço. Até hoje a gente discute o que é mercadoria. Até hoje a gente discute o que é renda. E não chegamos a uma conclusão definitiva sobre conceitos basilares que tem mais de 40 anos. O que é que vocês esperam de novos conceitos que estão sendo implementados agora? Imposto seletivo, split payment, cashback. Quanto tempo de maturação? Então, acho que esse é o primeiro grande desafio. Saber que nós estamos saindo de uma página criticada ou não criticada, mas já conhecida, para uma página nova. E essa página nova vai precisar do seu tempo de maturação. Essa página nova, não subestimem, pode precisar mais do que 40 anos para trazer alguma estabilidade semântica. E enquanto essa estabilidade não vem, nós vamos ter que percorrer com mais desafios do que com simplicidades. Então eu vejo de fato uma nova roupagem, eu vejo um novo paradigma, mas onde existe desafio existe oportunidade. Esse é o primeiro boom que a minha geração consegue presenciar no campo tributário. 1988 foi um grande movimento na área tributária. Se vocês verificarem as grandes marcas, os grandes plays que existem hoje na área tributária, foi formado na década de 90. E não foi à toa. A gente tinha uma carta magna nova. A gente tinha figuras tributárias novas. O ICM deixava de ser ICM para ser ICMS. O ISS e ISSQN. Todo um arsenal de semântica nova. E veja quanta oportunidade isso gerou. Sim. Quantos negócios novos isso geraram. Quantas discussões novas isso geraram. A minha geração, a geração de vocês, gerações um pouco mais jovens, gerações um pouco mais velhos, estão inseridos no mesmo lapso temporal com a mesma oportunidade. Todos precisam iniciar novamente revisitação de conceitos, partindo da mesma página. E aí fica um questionamento. O que é que o passado nos trará de legado?
As figuras que estão saindo, o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS, terão legados no novo sistema tributário? Perderão o seu legado? O arsenal de jurisprudência que foi criado, nada mais será aproveitado? As instituições, órgãos administrativos de julgamento, agora como comitê gestor, perde a sua razão de ser? Temos mais perguntas do que respostas, mas, sem sombra de dúvida, uma camada imensa de oportunidades. Muito bom. É verdade. E lembrando disso sobre a questão do período transacional, né? Eu, como contadora, a gente vai passar ali por aquela fase praticamente apurando 2 cenários até a gente conseguir se encaixar. Então, de fato, é muito mais trabalho agora. Posso fazer um adendo à Sim, sua fala? por favor. Vamos trazer a contabilidade para a mesa? Né? Sim. E contadores, nos vejam como amigos. Somos pessoas de bom coração, nós gostamos de vocês. Não nos vejam de uma maneira preconceituosa. Não temos a habilidade de fazer o trabalho de vocês. E nem pretensão, mas precisamos muito de vocês. Uma boa parceria de tributário e de contábil pode gerar tantos bons frutos. A reforma tributária, um dos frutos dela, eu costumo falar que é a sedução discursiva. É um produto muito fácil de ser vendido. Porque você vender algo que é simples, que é transparente, que vai trazer crescimento econômico e ainda vai atuar em meio do meio ambiente, estou falando dos princípios da reforma tributária. Quem é que vai ser contra? Esse foi o palanque colocado para conseguir aprovar algo que nunca tinha sido objeto de consenso. Colocar à mesa mais de 5 mil municípios, 26 estados, no Distrito Federal e mais a União. E houve um consenso. Se as promessas vão ser efetivadas ou não é um outro ponto. Porque a reforma tributária tem um campo político e um campo fiscal que não está sendo muito discutido agora. Esse campo financeiro da reforma tributária uma hora vai vir. Vamos pegar obrigações acessórias ou deveres instrumentais. Esse é um ponto de muita crítica. Inclusive depois que saiu um relatório, salvo engano, do Banco Central, do Banco Mundial, colocando que o Brasil gasta horas imensas com cumprimento de deveres instrumentais e está lá ranqueado em um dos piores do mundo. Isso foi levado como um elemento ali, com exposição de motivos, de trazer simplificação. A gente precisa simplificar? A gente precisaria de tantos requisitos? Dado um. Nós temos 3 regimes fiscais: lucro real, lucro presumido, simples nacional. A gente precisa ir muito longe para dizer qual é o sistema aqui mais rápido de você preencher no campo do contábil e o que vai te pagar menos? Simples nacional. Sim. Você vai ter lá uma DAF que vai pagar praticamente todos os tributos, paga lá todos os tributos nela. Questionamento? Zero. Lucro presumido? Começou a complicar. Você vai ter a obrigação federal, vai ter a obrigação estadual e vai ter a obrigação talvez até municipal se você tiver ISS. Lucro real, pô, vou ter o LALU, agora eu vou ter prejuízo fiscal para ser analisado e ainda o sistema não cumulativo de PIS e COFINS. Mais complexo e mais caro. Perfeito? Sim. A maioria das empresas no Brasil estão em que regime? Simples. Simples. Tem dúvida disso? Eu não tenho. Não, a maioria tá no simples. Simples nacional. Então, a gente está chegando a uma constatação aqui que a maioria das empresas no Brasil não sofrem do dilema de uma grande quantidade de obrigações acessórias. E a gente aprovou uma reforma tributária porque tem grandes obrigações acessórias. Alguém não viu esse número? Quantas empresas no Brasil são lucro real? Que aí sim, você tem um baita trabalho. Qual o percentual? A gente precisa enxergar o número em sua inteireza. Gregório de Matos, um poeta, falava: parte sem o todo não é parte, o todo sem a parte não é todo. E a reforma vem com esse ar de simplicidade. O Simples Nacional continuará. A gente continuará tendo a maior parte das empresas no Simples Nacional, que não estão nesse manicômio tributário que tanto se vende. Vamos enxugar a parte de deveres instrumentais no lucro real e no lucro presumido? Michele, eu diria que isso é um mínimo de obrigação.
depois de tanto esforço, depois de uma emenda complementar, depois de tantos PLs, tanto desgaste político, tanta fala sobre reforma tributária, tanta expectativa no meio empresarial. Se você não simplificar, a gente não fez o básico. Mas eu trago uma outra ponderação. É tão complicado assim? Se a gente analisar o todo e não a parte? Nossa, fiquei até sem palavras, realmente. Sim. São realmente pontos consideráveis. E, Galderize, além da adaptação técnica, a reforma também exige um reposicionamento estratégico das empresas. Como advogados e contadores podem trabalhar juntos de forma mais integrada para ajudar seus clientes a tomarem decisões mais seguras? A gente está num momento ímpar, gente. Num momento ímpar. Quando eu falo momento ímpar, é uma mudança de sistema. Eu às vezes me passa a impressão que não houve ainda, sabe, a ficha não caiu. Que a gente está sendo de um sistema para outro. E é sem volta, tá? Já passou o time. A gente pode ter talvez um delay, alguma coisa nesse sentido, mas já teve aprovação. A regulamentação do IR vai vir, a reforma do IR. É a próxima pauta do governo. Já está aí. Esse é um momento que a gente deve olhar com muito cuidado. E pode ter muito dinheiro em mesa. Vamos mais uma vez trazer a contabilidade para a mesa? Vamos. Nós temos hoje uma possibilidade de tomada de crédito extemporâneo. Esse é um mercado que sempre existiu desde 1993, quando o PIS e COFINS passava a ser também cumulativo e não cumulativo. Não é um mercado novo. Esse é um mercado que também sempre existiu quando a gente teve dedução do IR no lucro real. São mercados em que qualquer empresário que esteja no lucro, presumido no lucro real, tem que observar. E esse é um mercado que, para quem esteja no mercado de varejo ou que tem ICMS, se tem crédito otorgado ou RPA, vai ter que analisar também, porque no otorgado você não toma crédito e no RPA você pode tomar toda a base de crédito. Vou para um ou vou para outro? É conta. É análise de rubrica a rubrica. Quantas empresas fazem esse trabalho diariamente? Quantas empresas têm profissionais calibrados que estão olhando ali mensalmente cada cadeia que é não cumulativa, tudo que pode tomar de crédito? A gente tem uma necessidade de assessoramento ainda jurídico e contábil muito grande no Brasil, na área tributária. Muito grande. Seja porque o empresário vê isso como uma despesa, e aí é um erro do campo empresarial. Seja porque o empresário paga o mais barato que aparece, porque acha que esse custo é um custo fixo e não é. Tributação e contabilidade é investimento. Enquanto o empresário não tiver isso na cabeça, vai continuar se machucando. E aí, esses dois setores, não é o que eles precisam fazer, eles têm que trabalhar em conjunto. Um contábil que não trabalha em conjunto com o tributário, um tributário que não trabalha em conjunto com o contábil é um desserviço. Porque o direito tributário é um direito de sobrelinguagem. A gente só atua naquilo em que os fenômenos já foram registrados. Um mau registro vai nos levar a uma má interpretação. Uma má orientação nossa vai levar vocês ao mau registro. Retroalimento. A gente precisa ter consonância. E o que é que a reforma pode trazer nesse momento de alinhamento? Primeiro, será que os empresários estão pensando em rever o passado? Porque daqui a pouco não vai ter mais possibilidade de rever o passado. Essa janela está acabando. Porque a gente vai sair de um sistema para outro. Não vai ter mais crédito de PIS e COFINS para você olhar. Não vai ter mais ICMS sem ser regime otorgado para você olhar. Vai entrar o IBS e o CBS. Como é que vão ficar os créditos de quem tinha direito e nunca pediu? De ICMS, de PIS, de COFINS. Ou então falar em um trabalho mais básico, mais necessário. Como é que ficam os trabalhos de tese? Acreditem, até hoje tem empresa que não ingressou com a exclusão de ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Aí alguém pode me dizer, Galderize, não precisa. Tem uma portaria da Receita, que já me falaram, que na realidade é da Receita em conjunto com a Procuradoria,
e não precisa ingressar com a ação e pode fazer a exclusão. Perfeito. Mas te falaram que você vai ter que retificar os últimos 5 anos? Te falaram que você não vai ter Selic? Te falaram que a nossa Selic está chegando a quase 15%? Aplica isso nos últimos 5 anos, quanto é que isso traz de repercussão econômica? E você tem empresa que ainda não ingressou. A gente tem a exclusão do ISS, base de cálculo PIS/COFINS, que o voto determinante do ministro André Mendonça já foi dado. E por ele vir da AGU e todo mundo pensar que ele ia ser contrário à tese, ele, pelo princípio da colegialidade, foi a favor da tese. Como é que essa casa voltou à exclusão do ICMS e não volta à exclusão do ISS? Exatamente. Esse voto já foi dado, esse voto já foi registrado. Há apenas uma retirada para voltar e terminar esse processo. O que a gente mais tem aqui em Santos é prestador de serviço. Quantos não ingressaram com essa medida? Esse alinhamento ele é essencial. Para a parte contábil, informar e conversar com a parte administrativa e tributária o que já tem de prática de não cumulatividade. Para a parte tributária, verificar dentro do segmento daquela empresa o que é que ela já discutiu e o que ela não discutiu e que daqui a pouco não poderá mais discutir, porque o tributo vai deixar de existir. Uhum. Ou é agora, ou é agora. Então, é muito comum a gente escutar muitos enunciados sobre a reforma tributária. Tem um colega aqui de Santos, pode falar nome? Pode? Pode, vou fazer a propaganda. Pode, Tiago pode. Aló, colega aqui de Santos, uma vez me falou assim: Galderize, eu queria fazer um curso de reforma tributária. Estou vendo tanta propaganda, o que que você me orienta? E ali, Michele, naquela hora, a gente não tinha sequer a aprovação da emenda constitucional 132. Aí eu falei para ele: Tiago, eu oriento primeiro existir um curso sobre reforma jurídica tributária para depois a gente conversar. Porque não existe. Naquele momento não existia. Por que não existia? Porque existia um projeto de lei. Como é que você faz um curso em cima de um projeto de lei? Ah, Galderiz, eu estou me antecipando. Poderia não passar esse projeto. Não sei até onde essa energia é válida. Não sei, tenho dúvidas, tá? Uhum. Hoje a gente já tem um PLP que foi aprovado. Tem outro em vias de ser aprovado. E a gente já tem emenda constitucional aprovada. Ingressar no conhecimento desses novos institutos é uma função nossa. Da contabilidade, da área tributária, da academia, da parte de quem julga. Já é uma função nossa. A reforma tributária já é uma realidade. A gente fala em período de transição, mas ela já é uma realidade. E tributo, gente, é precificação. No fim do dia é isso. Se você não tem noção da sua cadeia de incidência tributária, você vai cobrar errado. Então, esse é um momento realmente de alinhamento, Michele. É um momento em que você verificar. Hoje o meu setor é de indústria. Hoje eu tenho uma cadeia tributária de 28% no final da cadeia. Estou dando um chute aqui de qualquer número, tá bem? Cada empresa pode ter uma situação ali diferente do regime tributário, de onde compra, se tem operação interestadual, se não tem. Enfim. Como é que vai ser quando tiver o IBS e o CBS? Eu vou continuar com o mesmo percentual? Eu vou praticar o mesmo preço? Vai ter situação que eu vou poder me creditar e hoje eu não me credito? E aí eu posso reduzir o preço e ganhar mais mercado? É o momento. Uhum. Você já tem condições de fazer isso. Existem trabalhos sérios, planilhados, na área contábil e tributária, que te demonstram isso. Fazem uma projeção do que você tem hoje em 25, que terá em 26 e vai até 32, que é o período em que a gente imagina que vai ter aí já esses tributos todos em escala completa. Sendo que o período completo de transição de incidência são quase 50 anos. Para não se falar mais. Porque a gente pensa que esses tributos vão sumir assim, né? Já pensou? Possibilidade, tá? Esses tributos vão deixar de ter incidência. Será que a gente não vai ter um momento de fiscalizações e lavraturas de auto-infração para analisar tudo sobre esses tributos que vão deixar de existir? Quantas auto-infrações podem vir aí? Porque se não vem agora, não vem mais.
Já pensou que quem vai ter a caneta, talvez, de lavrar essa auto-infração não seja a mesma autoridade que tem hoje? A gente vai ter que esperar para ver como vai ficar essa conta? Já pensou que o que é arrecadado hoje cai direto na conta do estado ou do município, vai cair primeiro no comitê gestor, para esse comitê gestor fazer um repasse e você acreditar que esse Pix vai chegar e não vai ter nenhum tipo de problema no envio desse Pix? Independentemente de quem seja o governo? Será que não vai ter interesse de se questionar e fiscalizar tudo que é possível agora? Porque depois você não vai ter mais essa caneta? E se você tem uma auto-infração agora, quanto tempo vai demorar a jogar essa auto-infração? Digo para vocês pelo menos uns 5 anos, sendo muito otimista. No âmbito administrativo. Se você levar essa auto-infração para o âmbito judicial, quanto tempo demora? Exclusão do ICMS PiscoFins demorou 15 anos só no STF. Ressarcimento do ICMS-ST, 16 anos só no STF. Quanto tempo demora uma tese tributária para ser julgada em definitivo hoje que tem repercussão geral? Não é à toa que falaram que é a tese do século, né? E foi um nome que eu acho que prejudica, inclusive, a nossa área. Porque se criou uma imagem que o advogado tributarista é aquele advogado que praticamente não precisa de honorários, né? Inclusive, nós tivemos falas, nosso vice-presidente fez uma fala, inclusive, nesse sentido, que o advogado tributarista ganha muito no Brasil. E que a reforma tributária viria, inclusive, para deixar isso um pouco mais justo para as outras áreas. Eu não tive o prazer de conhecer o vice-presidente Alckmin, mas eu queria dizer que eles fizeram exatamente o contrário. Eles trouxeram um arsenal muito maior para quem é da área tributária ter mais campo e mais possibilidade de faturar. Porque nós estamos no momento do novo. Sim. E esse novo, para chegar num momento de estabilidade, vai percorrer um caminho. É natural. Sim. Tem que ser assim. Como será o final dessa janela? Michele, eu espero muito, muito que seja boa. Eu espero que no episódio 300, 400 do que vocês tenham aqui, alguém que venha falar de reforma, ou vocês mesmos falando de reforma. Nossa, como simplificou. Ou você mesmo aqui com a gente novamente. Olha como o empresário sente hoje que é mais justo. Espero, mas o caminho é muito longo para percorrer. Qualquer conclusão definitiva é muito precoce. Perfeito. Vamos deixar o Galderizo tomar uma água, né? Pausar e falar um pouco das nossas redes sociais. Sim. Oi, pessoal, você que está gostando desse conteúdo rico em conhecimento, curte, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais e também estamos no LinkedIn. Isso mesmo. E, Galderizo, aproveitar, né, das redes sociais e o IBET Santos, tá? Já está com as inscrições abertas, né, para o curso de especialização em Direito Tributário. E você pode nos contar um pouco mais sobre essa oportunidade, que você até falou um pouquinho, né? Que é justamente esse que tem a aula aberta também, né? Ao público. E aproveitar e deixar suas redes sociais também, para quem quiser acompanhar mais, por favor. Nós iniciamos agora, no mês 3, é o nosso início de ano acadêmico aqui em Santos. Comemoração de 10 anos também, que é uma data pra gente simbólica. Parece que foi ontem, né, Laís? Sim. Ali na Tolentino Filgueiras, na Associação dos Advogados, você chega em aula. Parece que foi ontem, mas verdade. Passa voando. O curso de especialização do IBET, ele é composto por 4 módulos. E você tem a possibilidade de ingressar em qualquer um desses módulos. Ou seja, a cada semestre a gente tem matrículas ali abertas. Porque eles se conversam, eles se entrelaçam. O módulo que a gente vai ter agora, o módulo de segurança jurídica, é o que a gente considera um módulo inicial, porque é aquele módulo dos conceitos, de firmar as balizas. E é um curso que mexe muito com suas certezas. Nós saímos de uma formação acadêmica, principalmente o advogado, pensando que já conheço o direito tributário, já passei na OAB em direito tributário, tem a minha OAB. Você chega no IBET, você vai ter que revisitar. Exato. Porque é um curso voltado não para a reprodução, mas para a construção. No campo da reprodução, se alguém tinha alguma dúvida, a IA veio aí para não deixar mais nenhum tipo de dúvida. A inteligência artificial é um mecanismo muito mais célere, muito mais eficiente do que qualquer ser humano para reproduzir. O que existe ainda de ativo único no ser humano é a sua capacidade de construir. E é isso que nós desenvolvemos no IBET. Um racional
crítico sobre teoria da norma do direito tributário. E esse racional você aplica para qualquer área que você esteja desenvolvendo. Diretos, indiretos, administrativo, consultoria. Então, é um curso voltado ao pensar. E quais são os grandes ativos que nós temos? Primeiro, a metodologia. Porque normalmente você chega em sala de aula, vê o professor dando aula e depois vai responder alguma coisa. Nós invertemos esse processo, Michele. Você, quando chega na primeira aula do IBET, Laís lembra bem, você já tem que chegar com o seminário respondido, sem ter visto uma aula. Sim. Mas como eu vou responder uma coisa que eu ainda nem vi? É o seu primeiro momento de construção de sentidos. Você chega na aula do IBET, você já respondeu o seminário, que é denso, tem muita leitura, te exige menos horas na praia, mas é justo. E você vai ter um segundo momento. Você vai se separar em alguns grupos ali, são grupos pequenos, para ver o que cada um respondeu de per si. E você vai ter uma figura que a gente chama de professor seminarista. São mestres, ou mestrandos, ou doutorandos do IBET. Esses professores estão ali não para te dar resposta, mas para questionar a sua forma de pensar e ver se ela tem coerência. Nós não estamos preocupados se a resposta é A ou B. A nossa preocupação é como você desenvolve, como você chega do A e do B. É coerência. É fundamento. Então você estudou sozinho em casa. Você viu o que seus colegas respondeu. No final você escuta o que todo mundo respondeu 3 momentos com aquela mesma matéria. E só depois disso você vai ter uma aula com um professor especialista naquele assunto. Sabe por quê, Michele? Porque você já formou dúvida. Você já formou conhecimento. Se você estivesse tendo primeira aula, que tipo de dúvida e conhecimento você teria daquela matéria sem repertório prévio? Verdade. Isso é um grande ativo do IBET. E maior ativo do que esse são as pessoas que compõem. Tanto os alunos egressos, quanto os professores que nós temos a felicidade de trazer. Eu digo isso com a grande gratidão. Nós temos a felicidade de receber aqui em Santos os maiores nomes do direito tributário do país. Aquelas pessoas que construíram o que a gente conhece hoje como sistema tributário e aquelas que estão construindo o que a gente vai conhecer como sistema. Então, se eu te pudesse resumir um pouco do IBET, é isso. O convite fica feito, tá? Nós temos aqui a rede social do IBET, que é o IBET Santos, no LinkedIn e no Instagram. Quem tiver interesse, ingressando lá, vai ter acesso a todo o material. Tem o WhatsApp também lá do IBET, tem uma pessoa que nos ajuda lá, dando lá prontas respostas a qualquer situação. E claro, a coordenação, que também vai estar à disposição para qualquer dúvida. Tá bom, muito obrigada. Inclusive, vamos deixar, né, o WhatsApp do IBET depois aqui o link aqui no vídeo. E além do curso, sabemos que um congresso tributário voltado para a advocacia está chegando. E o que podemos esperar desse evento e como ele pode ajudar os profissionais a se prepararem melhor para esse novo cenário? Laís, eu cheguei há algum tempo em Santos hoje e tive algumas reuniões e praticamente todas tratando do congresso. E é uma felicidade até poder compartilhar com vocês. A gente tinha uma ideia de fazer algum movimento para a abertura do ano acadêmico. Era uma ideia que eu já tinha conversado, mas não tinha nenhuma formatação, né? E tive uma reunião aqui com o Rafael Meirelles, presidente da OAB, e o Rafael, um congresso. Né? Eu disse, se é para começar, vamos começar grande, né? Vamos, um congresso. É intimidador. Para mim é intimidador. Porque quando a gente pensa na responsabilidade de desenvolver um evento dessa magnitude, envolve muita coisa. Envolve muita gente, envolve muita instituição, envolve muita responsabilidade. Mas a forma como está acontecendo está sendo maravilhosa. Primeiro, a recepção que a gente teve de um instituto como a OAB, com quase 10 mil advogados inscritos, com uma vontade e um ânimo de fazer um congresso. Segundo, a felicidade que a gente tem antigamente eu diria fazer alguns telefonemas, hoje eu falo de passar alguns WhatsApps, ser correspondido e trazer nomes como a abertura, que vai ser o professor Heleno Torres, o encerramento, que vai ser com o professor Roque Carrasa, que são nomes de relevância internacional, não é nem nacional, internacional do direito tributário. Eu estou falando só da abertura e do encerramento, mas toda a grade desse evento me dá uma grande felicidade. Vamos ter a Laís em uma das mesas.
Nós vamos ter alunos que saíram, como o procurador da seccional aqui da Fazenda Nacional de Santos. Vamos ter os 2 professores seminaristas também participando. Professores que têm 30 anos de casa em mesa, como o professor Sérgio Marques, participando desse evento. Professor Rudalvinho, há pouco estava vendo uma mensagem do professor, além da presença da nossa coordenadora nacional, professora Priscila, e do nosso vice-presidente, professor Robson Maia Lins, entre outros nomes queridos. A Carolina, que passou pelo IBET Santos também, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro, vem nos ajudando de uma maneira fenomenal. Só pessoas queridas. Reunir esse time já é um motivo de realização. E a reverberação que esse congresso tem tido aqui na comunidade, em um local onde a gente precisa ainda trabalhar, precisa ainda fomentar em Santos, tá sendo muito feliz. O evento vai acontecer presencialmente no auditório principal da OAB Santos. Inscrições ainda abertas. Já chegamos a um excelente número de inscritos, que fiquei sabendo, mas não vou dar spoiler hoje, mas temos possibilidades ainda de mais inscrição. E será um dia inteiro. É um dia inteiro em comemoração ao direito tributário. E é um dia inteiro voltado para a conversa com o advogado, com o contador, com o estudante e com o empresário. Os temas, eles vão perpassar necessariamente todas essas camadas. De quem atua no direito tributário, de quem atua no direito contábil, de quem atua no direito aduaneiro, de quem é estudante e de quem é empresário. Não há como, hoje, você querer atuar no segmento empresarial em nenhuma dessas facetas e não conhecer o que está por vir. Ou melhor, o que já veio. O que já veio. Então, será de fato um momento, para mim, simbólico, e saber que a OAB abraçou, os convidados abraçaram esse evento e a comunidade jurídica está abraçando, é uma grande satisfação. E eu espero que em breve a gente tenha aqui essa realização desse evento, em grande estilo, recebendo esses professores queridos aqui na casa e trazendo aqui para Santos, falo isso, gente, com toda tranquilidade, o que há de melhor de debate nessa área. A gente vai estar recebendo aqui nesse dia. Dia 21/3, às 9 horas, a abertura com a palestra do professor Heleno Torres. Gente, não perca essa oportunidade. É única, aproveitem. Inscrições lá pelo site da OAB Santos. Perfeito. Perfeito. E agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar. E os nossos ouvintes aí estão pensando, Galderize, e querem saber de você. Então, a reforma tributária realmente vai reduzir a burocracia para empresas e profissionais ou ainda não, ainda temos muitos desafios? Vamos lá? E aí? Essa resposta vai ficar para a parte 2 do nosso episódio. Então, você que está gostando do conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e aguarde a parte 2. É isso aí, porque o Galderize já deu ali um spoiler, mas agora ele vai... A gente quer saber a resposta, assim, direta. Então, parte 2. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até lá.